Fala galera, aqui é o Drake, e se você descobrisse que tem superpoderes e está sendo perseguido por uma raça alienígena que quer te finalizar, o que você faria? O número 4 sabe que ao chegar na sua vez, algo terrível o espera. Começamos no meio do mato em uma floresta no Quênia, vendo dois homens dormindo em uma cabana isolada, quando algo mexe na porta e eles despertam assustados. O mais velho então pega uma faca com um estranho brilho azul e vai verificar, mas não vê nada e se vira para o jovem, demonstrando estar aliviado. Nessa hora ele é puxado para fora por alguma coisa, e o rapaz foge dali o mais rápido que pode. Porém, ele é seguido por uma criatura que não conseguimos decifrar direito o que é. E o jovem demonstra ter habilidades sobre-humanas nessa fuga, mas isso não é o suficiente para ele escapar. E logo ele é pego por um mogadoriano grandalhão, sendo finalizado por ele com uma facada, e se desfazendo como se fosse feito de terra. Além disso, o mogadoriano rouba um colar que o garoto usava no pescoço, levando aquilo como um troféu. E vemos que o grandalhão tinha mais dois daquele. Depois ele se junta à sua trupe para ir atrás do próximo alvo. Ah, e só para quem ficou perdido, esse que faleceu é o número 3. E os mogadorianos ou Mogs são uma raça invasora que varreu tudo que existia no planeta Lórien. E os adolescentes marcados com números fugiram de lá e chegaram até a Terra ainda crianças. Porém, eles foram seguidos por esses alienígenas, que estão lhes finalizando em ordem numérica, até chegar na última das crianças, a número 9. Então, passamos para mais cedo naquele dia, em alguma praia dos Estados Unidos, onde o jovem chamado Daniel está fazendo manobras com um jet ski, se exibindo para os colegas usando um colar parecido com o do número 3. E vemos que as manobras dele tinham chamado a atenção de uma loira chamada Nicole. À noite, a garota chama ele para nadar, se oferecendo para o Daniel e questionando o porquê de nunca ter visto o rapaz com ninguém. Nesse instante, o rapaz sente uma fisgada na perna e é puxado para baixo d'água, vendo imagens do número 3 sendo finalizado, enquanto uma marca aparece na sua perna, exalando um brilho azulado. A Nicole, ao perceber isso, foge com medo, e o Daniel se arrasta até a praia, onde acaba desmaiando na areia. Na manhã seguinte, ele desperta percebendo uma nova cicatriz na sua perna, se juntando às marcas do número 1 e 2. E logo, o Henry chega ali preocupado, segurando uma faca muito parecida com aquela que o protetor do número 3 usava, e o garoto conta para ele o que viu acontecer. Ouvindo isso, o Henry chega à conclusão de que os dois tinham que ir embora dali, e a dupla volta para casa na intenção de recolher seus pertences. Nisso, o Henry pega todas as lembranças que o Daniel havia feito ali e queima elas. Em seguida, ele vai até o seu carro e troca a placa do veículo, queimando a antiga em uma fogueira. Aí, enquanto ele arruma as coisas, vemos um pequeno lagarto entrando no carro e indo junto com eles. Durante a viagem, o Daniel revela que todos pensavam que o Henry era o seu pai, porém ele apenas era um guerreiro de Lórien, enviado para protegê-lo, sendo que a única lembrança que o Daniel tinha dos seus pais verdadeiros era uma caixa a qual o Henry não deixava o jovem abrir, até ele estar preparado. O rapaz também fala sobre ter ganho a sua primeira cicatriz aos 9 anos de idade, e a segunda aos 12, significando que o número 1 e o número 2 tinham sido encontrados e estavam mortos. Para finalizar, o Daniel comenta sobre as 9 crianças enviadas à Terra terem poderes especiais, pois futuramente eles cresceriam e seriam guardiões da sua raça. No entanto, os 9 jovens não tiveram a chance de crescer e proteger o seu povo, e ele sabia que ia ser o próximo a ser caçado, pois é o número 4. Depois disso, eles param em um hotel de beira de estrada, e o rapaz vai pintar o seu cabelo de loiro, enquanto o Harry entrega ao Daniel a sua nova identidade. Ele agora seria John Smith, e os caras iriam à cidade de Paradise, em Ohio, pois o Henry tinha assuntos a resolver lá. E o homem fala que dessa vez o rapaz não vai para nenhuma escola ou participaria de algum clube, eles seriam apenas invisíveis. Assim eles chegam em uma casa caindo aos pedaços, e ao ir checar o seu quarto, o Joe encontra um buraco numa parede que dava para o cômodo ao lado, e que era tapado por um cartaz de um jogador de futebol americano, chamado Bernie Kosar. À noite, o Henry tirou uma foto do John, usando seu software de espião para apagar qualquer rastro dele na internet, quando os dois ouvem um barulho vindo do lado de fora, e encontram um cachorro nos arbustos se protegendo da chuva. E esse cãozinho era aquele lagarto de antes que tinha mudado de forma. Então o John leva o dog pra dentro, querendo adotar o bicho, falando sobre ele ser mais um pra vigiar a casa, e o Henry acaba deixando. Por isso, o rapaz batiza o cão de Bernie Kosar, o mesmo nome do jogador do pôster em seu quarto. Mais tarde, o Henry guarda a caixa misteriosa dentro de um relógio antigo, e percebe o Bernie olhando fixamente para o artefato. Na manhã seguinte, nós vemos a número 6 indo até a antiga casa do número 4, e vasculhando o lugar para procurar por algo. Mas ela não consegue achar nada, e taca fogo no lugar, saindo das chamas ilesa. Em paralelo, o Henry está lendo um artigo sobre o metalúrgico desaparecido, no momento em que o John surge todo arrumado querendo ir para a escola. Ele então fala sobre o número 13 estar isolado, e mesmo assim ter sido encontrado pelos Mogs, e por isso o rapaz não ficará preso ali tendo aulas com o Henry. Desse jeito, o rapaz convence o protetor, mas com uma condição: ele ligaria para o John de hora em hora na questão de saber como as coisas andavam. Logo, o jovem chega na escola sob os olhares do Bernie Kosar, e ao ir pegar os seus horários, ele vê a Sarah Hart tomando um esporro na sala do diretor, por ter postado fotos de um professor mexendo no nariz sem autorização em seu site na internet. A seguir, ela sai da sala, e uma secretária pede para a moça guiar o John pelo colégio, e mostrar a ele o seu armário. E a Sarah faz isso de boa, mas o seu ex, o Mark, não fica nem um pouco feliz com aquilo, e resolve manter o olho no novato. Aí, ao chegar no armário do rapaz, os dois se apresentam, e o jovem fala que seu nome é John Smith, mas a Sarah não acredita nele, indo embora meio bolada porque o John não quis falar o seu nome verdadeiro. Nessa hora, o Henry liga para o John, e o garoto recusa a chamada. Logo depois, o Mark vai até o novato puxando um assunto, querendo saber se ele praticava algum esporte, porém o John responde que não, e o valentão dá uma debochada, falando que quanto mais torcida tiver na arquibancada, melhor. Depois, ele vai embora,
jogando Sam contra os armários enquanto um dos seus colegas pega o skate do garoto e atira longe. O John, vendo o bullying, ajuda o Sam e o menino retribui, ajudando com o armário, que o John estava tendo dificuldades para abrir. A seguir, o John assiste a algumas aulas, e na hora do intervalo, ele vê a Sarah ao longe. Mas o que chama a atenção mesmo é o Mark e a sua galera atazanando novamente a vida do Sam, ao atirar uma bola de futebol americano e derrubá-lo no chão. Então o John recolhe a bola e atira de volta, usando tanta força que leva um dos amigos do Mark ao chão, enquanto a Sarah assiste a tudo, tirando fotos da situação. Já em casa, o rapaz entra no site da Sarah e vê suas fotos lá, mas elas são rapidamente apagadas pelo software do Henry, e ele vai reclamar com o John, lembrando sobre o rapaz ser invisível. E se a Sarah não sabe, ela pode ter sérios problemas em pegar a foto dos outros e postar sem autorização, tendo que pagar danos materiais e pessoais para as pessoas que resolvessem processar ela. Na manhã seguinte, os Mogs chegam até a casa do número 4, que tinha sido explodida pela número 6, e ao cheirar a placa do carro parcialmente queimada na fogueira, eles concluem que o rapaz ainda estava vivo. De volta ao Paradise, o John está em uma sala assistindo a um vídeo, quando Mark se aproxima dele e começa a falar algumas coisas, mas o rapaz nem dá atenção, pois as suas mãos começam a brilhar, e ele sente o seu corpo aquecer. Por isso, o rapaz corre dali se trancando no armário do faxineiro, e mergulhando as mãos em um balde d'água. Em simultâneo, o Bernie alerta o Henry sobre a caixa brilhando dentro do relógio, e o cara percebe que algo estava acontecendo, correndo para a escola e encontrando John dentro do armário. Então ele explica para o jovem que aquilo era um legado, uma espécie de poder que só os 9 escolhidos possuíam, o proibindo de ir para a escola até que o John aprendesse a controlá-lo. Bolado com a decisão, o John foge pela janela do seu quarto, praticando como controlar os seus poderes usando a sua super força e velocidade no meio de uma floresta, onde o Bernie o observa atentamente. Ao mesmo tempo, um Mog disfarçado de humano vai até o mercado e compra vários perus congelados, atirando as carnes dentro de um caminhão, onde algo os devora. À noite, o John vê a Sarah saindo de uma loja e conversa com ela sobre a sua paixão por fotografia. Porém, a conversa é interrompida quando ele vê do outro lado da rua o Sam sendo tratado de uma forma ríspida pelo seu padrasto. Em seguida, o John leva a moça até em casa, ficando maravilhado por ela ter um lar, e a Sarah o convida para jantar. Lá dentro, o rapaz conhece um pouco da família da jovem, que é um pessoal bem divertido, e o John parece gostar da companhia. Depois do jantar, os dois vão até o quarto da Sarah, onde conversam mais um pouco sobre a paixão dela por fotos, e sobre o desejo da moça de ir embora de Paradise. Ouvindo isso, o John fala que ela pode viajar pelo mundo e conhecer lugares maravilhosos, mas o que faz de um lugar o seu lar são as pessoas ao redor, e ele estava gostando muito de Paradise. Nessa hora, um clima rola entre os dois, e eles quase se beijam. Porém, o Bernie surge latindo do lado de fora, anunciando que era hora de ir embora, e os interrompe. Então, o John se despede da Sarah, e ela entrega uma câmera a ele junto de um rolo de filme. Depois, o rapaz vai embora. E nessa hora, o Mark acaba vendo o John saindo da casa da Sarah. E isso é bem estranho. O Mark ele parado que nem um stalker na frente da casa da moça. Se eu fosse ela, eu ficaria esperto e tomaria cuidado. Na escola, no dia seguinte, o Sam avisa ao John sobre a cidade inteira já saber sobre ele e a Sarah, dizendo que o Mark e seus amigos estavam preparando uma para o garoto. E aí eles vão até os seus armários, e ao abrirem as portas, tinta vermelha explode lá dentro, sujando as coisas dos dois rapazes. Isso deixa o John com bastante raiva, e o Sam bastante preocupado pela pegadinha ter destruído a foto dele e do pai que estava no armário. Nessa hora, o Mark surge com seus amigos debochando dos dois, e o Sam vai pra cima dele, mas é empurrado para longe, e o John se intromete para proteger o amigo. Contudo, ele percebe como estava perdendo o controle, e resolve deixar pra lá, fazendo o Mark achar que tinha intimidado o jovem. Mais tarde, os dois rapazes vestem as roupas que o Sam tinha pego nos achados de perdidos, enquanto ele conta sobre o seu pai ser um fissurado em OVNIs, tratado como louco por todos, até que ele desapareceu. Desabafar isso deixa o Sam um pouco triste, e ele sai do banheiro. Por isso, John vai atrás querendo confortar o amigo, mas ele vê a Sarah vindo, e decide ir para o outro lado para não se aproximar dela, deixando a moça sem entender nada. Já em casa, descobrimos como o pai do Sam era o tal metalúrgico que o Henry estava pesquisando, e ele vai até a siderúrgica abandonada da cidade, encontrando uma estranha pedra brilhante no local, que o faz pensar no que o pai do Sam estava trabalhando. De volta ao John, vemos ele recebendo uma mensagem no seu celular, que era da Sarah, questionando se o garoto iria no festival que teria à noite. Ele fica um pouco pensativo sobre isso, mas decide ir. Então ele vê o Sam em uma barraca, solitário como sempre, e a Sarah estava tirando algumas fotos ali perto. Ao vê-lo, a loira conta sobre o Mark ser um ex-namorado possessivo, que enquanto ela queria fazer o curso de fotografia, ele tentava transformá-la na sua torcedora particular. Por isso os dois terminam. Porém, o Mark, não aceitando o fim, espalhou para todo mundo que a Sarah tinha traído ele, e as pessoas acreditaram nisso, até os supostos amigos da garota. Ouvindo essas palavras, o John percebe como foi um otário evitando a Sarah, e pede desculpas a ela. A seguir, os dois vão se divertir em uma atração de terror que tinha no festival, e eles se divertem bastante, mas no final do passeio eles são atacados pelos amigos do Mark, que levam a moça dali. Vendo isso, o John fica com muita raiva, e coloca os caras para dormir, derrubando um deles no chão, e atirando o outro em uma árvore. Depois ele corre pela floresta atrás da Sarah, pegando mais um dos amigos do Mark, e obrigando ele a falar onde a garota estava, cegando o moleque com as luzes em suas mãos. Desse jeito, o John encontra a garota perto do rio, onde o Mark tentava convencê-la a voltar para ele, mas a garota não entra nessa e tenta ir embora, sendo agarrada no braço pelo Mark e caindo no chão. É nessa hora que o John chega, e o Mark tenta dar um soco nele, porém o rapaz o domina rapidamente, deixando ele namorando o chão enquanto torce seu braço a ponto de quebrá-lo. No entanto,
pra sorte do cara, a Sarah intervém e não deixa o John quebrar o braço dele, pedindo para o rapaz a levar pra casa. E detalhe é que o John usava seus superpoderes, enquanto o Sam via tudo escondido nas sombras. Mais tarde, o casal está na porta da casa da moça, onde o John tenta se manter afastado dela por saber como aquilo era problemático. Contudo, ele não consegue se segurar mais, e os dois enfim se beijam, se declarando um para o outro. Na volta para casa, o John está bem feliz quando descobre uma nova habilidade, a de destruir uma lâmpada apenas apontando suas mãos para ela. É então que o rapaz recebe uma mensagem do Sam, chantageando ele e pedindo para os dois se encontrarem. Sem demora, o John está na garagem do colega, onde o Sam afirma ter fotos dele usando seus poderes em seu celular. Mas o John pega o aparelho dele e vê que aquilo era mentira. Sabendo como o pai do Sam desapareceu após procurar vestígios de alienígenas, o John então fica com pena do Sam e resolve abrir o jogo, contando sobre ele ser um extraterrestre. Ele ainda pede para o colega manter segredo sobre isso, pois haviam pessoas atrás dele, e o Sam concorda. Nessa hora, o padrasto do Sam chama o garoto para entrar em casa, e os dois jovens se despedem. Em paralelo, os Mogs estão na estrada, se aproximando dali cada vez mais. De manhã, o John acorda feliz, mas essa empolgação é contida porque o pai do Mark, que por acaso é o xerife da cidade, surge ali querendo saber o que aconteceu na noite anterior. Logo ele conta sobre nenhum dos 4 jovens do hospital quererem falar o que aconteceu, mas o Mark falou apenas sobre o John estar envolvido. Só que o garoto se faz de desentendido, e o cara vai embora, mas não deixa de reparar nas câmeras ao redor da casa. Já o Henry fica animado pelos poderes do John estarem se desenvolvendo, e ele ter dado uma boa surra nos valentões sem nem se esforçar. Porém, o cara mostra um vídeo do John em um site, onde se via a cicatriz na perna do rapaz brilhando, contando como tentou apagar aquilo, mas não conseguiu passar pela segurança. Por isso ele teria que fazer isso pessoalmente. Assim, somando isso ao fato do xerife local ficar fazendo perguntas, o Henry decide ir embora de Paradise, e o John fica muito puto com isso, se recusando a ir. Então eles têm uma briga onde o John usa os seus novos poderes contra o cara, mas o Henry mostra como é um guerreiro habilidoso e experiente, ao jogar um pedaço de tronco para distrair o John e imobilizá-lo. Depois ele solta o rapaz devagarinho, ouvindo do John que ele gostava de verdade da Sarah, e o Henry conta sobre eles não amarem como os humanos. No caso dos aliens, era para a vida toda. Por isso ele resolve adiar a sua partida, para dar tempo do John se despedir da Sarah. Enquanto isso, a número 6 encontra o vídeo do John postado na internet, descobrindo mais uma pista sobre ele. Em paralelo, o garoto desperta após um cochilo e vai procurar o Henry, querendo avisar sobre ir na casa da Sarah. Porém, ele não encontra o cara em lugar nenhum e resolve ligar para o telefone dele. Aí, ao fazer isso, um outro cara atende, pois o Henry tinha sido sequestrado, e o homem passa o endereço, o qual o John deveria ir se quisesse vê-lo de novo. Espertamente, após desligar a chamada, o rapaz liga para o Sam querendo obter ajuda, e eles partem juntos para o local dirigindo a caminhonete do pai desaparecido do Sam. No caminho, o John conta para o amigo sobre os perigos dos Mogadorianos, recusando uma ligação da Sarah. Logo os dois chegam até o endereço, e o Sam mostra ter levado uma arma para a missão, crente que ele iria para o combate junto com o rapaz alienígena. Só que o John não o deixa ir com ele, mandando o Sam esperar no carro. Mas o jovem se nega a fazer aquilo e vai atrás do amigo, dizendo que os Mogs podiam ter sequestrado o pai dele. Nessa hora, eles veem um cara saindo da casa e trancando a porta, por isso John usa seus poderes para destrancá-la, e manda o Sam seguir o homem e avisar caso ele voltasse. A seguir, o rapaz entra na casa, usando seus poderes para iluminar o caminho. Dessa forma, ele encontra a faca do Henry e a pega, percebendo como as paredes estavam cobertas de recortes de jornais, sobre os desaparecimentos misteriosos e desenhos de alienígenas. Logo ele chega no porão e encontra o Henry acorrentado, mas é atacado por outro cara, que sem demoras vai tirar um cochilo. Aí o John se apressa em libertar o protetor, descobrindo sobre aquilo ser uma armadilha dos Mogs, e o cara do telefone surge de repente, mostrando como ele tinha tomado a arma do Sam e feito ele de refém. Vendo isso, o John usa seus poderes para deixar tudo no escuro, enquanto desarma o homem e o prende, extraindo dele toda a verdade. E então ficamos sabendo sobre o cara ser um teórico da conspiração qualquer, um humano normal, que os Mogs rastrearam e o colocaram para ajudar a criar aquele plano para pegar o John. Ele também conta sobre os Mogs estarem bem presentes em toda a Terra, de forma que os humanos faziam o que eles queriam ou seriam finalizados. Ouvindo isso, o Henry alerta o John de que eles tinham que ir embora dali, e o rapaz usa seus poderes mais uma vez, deixando o cara desmaiado. A seguir, o Henry pega sua faca e a pedra azulada se apressando em sair, mas é tarde demais, porque nessa hora eles ouvem um barulho vindo do andar de cima, e o Mogadoriano grandalhão atravessa a porta tirando um raio vermelho. Isso põe o John na mira da arma, mas o Henry ataca o Mog com a sua espada e domina ele, mandando os jovens fugirem dali. Assim, o Henry começa a lutar contra o Mog, e o vilão atira para todos os lados com a sua arma, acertando um disparo no Henry. Mesmo assim, o cara não se dá por vencido, e usa a escopeta caída para acertar o Mogadoriano e corre atrás dos jovens. E então ele se junta a eles, vendo que o Sam tinha perdido as chaves da caminhonete, e falando para o John usar os seus poderes para ligar o carro. E inicialmente o rapaz tem alguma dificuldade, mas acaba conseguindo ligar a caminhonete. Só que nesse meio tempo, o Mog caído se levanta e vai atrás deles, dando um salto e golpeando na direção do John com uma lâmina. Porém, o Henry entra na frente do rapaz, recebendo o golpe por ele. Logo, o Sam faz uma manobra com o carro, atirando o Mogadoriano ali de cima, e finalmente eles conseguem fugir. No entanto, já é tarde demais para o Henry, pois o golpe havia sido fatal. E em uma despedida emocionante perto dos trilhos do trem, o Henry pede para o John encontrar os outros usando a pedra com brilho azulado, pois juntos eles eram mais fortes. Depois ele falece e esfarela como tinha acontecido com o número 3. Triste com a partida do Henry, o John é informado pelo Sam sobre a polícia ter revistado a sua casa e visto os equipamentos do Henry.
Henry, achando que aquilo era coisa de espião. Por isso, eles dois eram procurados. E nessa hora, o John recebe uma mensagem de texto da Sarah, pois o xerife tinha ido atrás dela e contado tudo. Em paralelo, os Mogadorianos não estão nada felizes por terem deixado o John escapar, e eles matam os dois teóricos da conspiração, bem ali no porão deles. Mais tarde, a polícia encontrou os corpos dos dois homens, e a repórter informa que não existia nenhuma pista dos responsáveis, e vemos a número 6 observando a cena do crime. De volta ao John, ele decide ir até a Sarah antes de fugir, e a encontra em uma festa na casa do Mark, sentada do lado de fora de uma janela no segundo andar. Ali ele tenta se explicar pra ela sem revelar nada da sua verdadeira identidade, quando os sirenes anunciam a chegada da polícia, porque o Mark viu o rival chegando ali e ligou para o pai. Em paralelo, o Sam está indo para casa após ser dispensado pelo John, no momento em que o Bernie surge latindo na sua frente. Isso alerta o garoto, e ele vai até o seu quarto procurar uma rocha que é uma outra metade da pedra que o Henry havia achado na fábrica. Na festa, o xerife tenta prender o John, mas ele se prepara para fugir pulando do telhado, quando a Sarah se desequilibra e quase cai no chão se o John não tivesse usado novamente os seus poderes. Aí ele pega a garota e foge dali, enquanto o xerife fica atordoado com o que viu. Só que ao chegar em uma rodovia, carros de polícia cercam o casalzinho, e o John é obrigado a usar os seus poderes mais uma vez, deixando a Sarah em choque. Tanto que ao chegarem na floresta, ele tenta se separar da moça, tentando entregar para ela o filme das fotos que tinha tirado, mas ela não deixa, e resolve levá-lo para uma sala da escola. Ao mesmo tempo, o Mark e o seu pai vão para o local pegar o garoto, mas os Mogs barram seu caminho, mostrando que enfim tinham chegado na cidade. Eles então arrancam o xerife do carro de polícia, atirando o cara longe e sequestrando o Mark, já que ele os levaria até o número 4. Na escola, a Sarah leva o John para o quarto escuro, para revelar as fotos que ele tinha tirado com a câmera que ela emprestou, quando o Sam liga informando sobre os Mogs estarem indo para ali, e sobre ele estar indo buscá-los. E quem é que vai revelar fotos no meio de uma situação dessas, né? Só em filmes mesmo. Ouvindo isso, os dois tentam fugir, vendo o Mark sendo atirado em uma janela, e sendo alcançados por dois Mogadorianos. Por sorte, a número 6 chega nesse mesmo instante, atirando contra os vilões e usando seus poderes de fogo e teleporte para derrotá-los. Então ela revela ser igual ao John, contando sobre o seu protetor estar morto assim como o Henry, e a Sarah fica meio enciumada, informando sobre uma passagem que poderia ajudá-las a escapar. Enquanto isso, Sam chega e estaciona a caminhonete do seu pai, vendo o caminhão dos Mogs se abrir, e dois monstros voadores saírem lá de dentro. Já o Bernie Kosar, que estava no banco do carona, fica muito agitado ao ver aquilo, e também passa por uma transformação. Assustado, o Sam corre dali, encontrando o John, a Sarah e a número 6. Então ele atira um pedaço de pedra azulada para o amigo, e fica encantado com a garota alienígena. Só que ele não tem tempo de paquerá-la, porque um dos monstros voadores entra por uma janela seguido por dois Mogs, e o John corre para um corredor decidido a levar a criatura para longe dos colegas. Lá ele faz de tudo para escapar das garras afiadas e dos dentes pontiagudos do ser, quase sendo pego por pouco várias vezes, e usando seus poderes para tirar os armários contra o monstro. No entanto, nada do que ele faça impede o bicho de continuar, e quando o rapaz está próximo de virar lanchinho, o Bernie Kosar surge, transformado em uma grande fera, e ataca a criatura alada. Aproveitando essa deixa, o John volta até onde a número 6 estava enfrentando os Mogs, e ela já estava quase esgotada. Por isso, a moça faz o John recarregar os seus poderes, dando parte da sua energia para ela. E assim a dupla fica pronta para enfrentar os dois Mogs, e o rapaz vê que um deles era o que tinha finalizado o Henry, indo pra cima do alien e acabando com o vilão de forma brutal, usando a própria lâmina dele. Já a número 6 também finaliza o seu oponente, e eles se apressam para ir até o campo de futebol americano. Em paralelo, o Bernie está lutando contra um monstro alado, atravessando paredes e indo parar no vestiário, onde uma batalha feroz se desenrola, e ele acaba levando a pior. Por sorte, quando a criatura vai dar o golpe final no Bernie, ela escorrega no chão molhado, dando a chance do cãozinho transfigurado morder o seu pescoço e acabar com ela. Só que nesse processo, o Bernie é gravemente ferido, e volta a ser um pequeno Beagle, deitado em meia água. Galera, o Bernie é uma quimera vindo do planeta Lorien, junto com o John para protegê-lo. Mas de volta à história, os jovens chegam até o estádio quando mais Mogs aparecem, por isso John manda os dois humanos voltarem pelo caminho de onde vieram. Sem demora, eles o obedecem, mas outro Mogadoriano surge para pegá-los. Por sorte, o Sam havia pego uma arma alienígena e consegue derrubar o vilão, justificando a sua bela pontaria ao dizer para Sarah como ele jogava muito videogame. Do lado de fora, a outra criatura alada surge por trás da número 6 e a agarra, voando em direção ao céu, enquanto John mantém o líder dos Mogadorianos preso, aquele que finalizou o número 3. Só que ao ver o perrengue da número 6, ele solta o alien e vai ajudá-la, usando as luzes em suas mãos para atordoar a criatura e levá-la ao chão, onde a número 6 a finaliza com um golpe de faca. Só que nesse meio tempo, o líder dos Mogs se recompõe, e ele pega o John pelo pescoço prestes a finalizá-lo. Porém o John é sagaz e faz as munições que ele carregava explodirem, causando chamas e destruição por todas as partes. Por sorte, a número 6 estava ali, e ela usa seus poderes para proteger o rapaz do fogo. Desse jeito, a ameaça é contida pelo menos por enquanto, e ele se reúne com a amada e o amigo. No dia seguinte, o John e o Sam estão com os pedaços da pedra brilhante, sem saber o que fazer com aquilo, e a número 6 pega o objeto da mão do Sam e junta os dois pedaços. Nisso, algo começa a acontecer, e marcas aparecem em torno da pedra, mas ela se esfarela logo depois, fazendo o Sam ficar desanimado. Só que a número 6 e o número 4 ficam
ficam impressionados, falando sobre agora saberem onde tinham que ir para encontrar os outros. Nesse instante, o Mark se aproxima do John, dando a ele a caixa do seu pai, dizendo que roubou aquilo da sala de evidências, mostrando que agora estava do lado do rapaz. Então, o John informa a número 6 sobre o Stan ir com eles, pois agora o garoto era um deles, e a moça não fica muito feliz, mas acaba aceitando. Em seguida, o John se despede da Sarah com um beijo, na hora em que o Bernie surge ferido, mas ainda vivo. E encerramos com o John, o Sam e o Bernie partindo na caminhonete, enquanto a número 6 vai na sua moto. E vocês sabiam que esse filme é mais um longa inspirado em um livro? Ele faz parte da série de livros chamada Os Legados de Lórien, que conta com 7 títulos principais, e mais alguns materiais de apoio que expandem um pouco a história desse universo. E essa foi mais uma tentativa de empalar um novo Harry Potter nos cinemas, mas eles não foram muito longe, já que esse filme não teve nenhuma continuação. Fala galera, quem vocês preferem, a Sarah ou a número 6? Me contem nos comentários. E se você quiser assistir mais vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.